Se você está começando a investir em fundos imobiliários e já está pensando aí, quanto eu ganharia se eu investisse 100 mil reais em fundos imobiliários, quanto eu receberia por mês em dividendos? E se você está pensando nisso e está curioso, fica comigo nesse vídeo que a gente vai descobrir junto quanto a gente ganharia investindo em fundos imobiliários. Fala galera, tudo certo com vocês? Meu nome é Guilherme Otto. Nesse vídeo a gente vai ficar sabendo quanto a gente receberia em dividendos por mês se a gente investisse 100 mil reais em fundos imobiliários. E se você curtiu esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo, que eu não coloquei só fundos imobiliários, tem uma coisinha a mais aí no meio. E já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, compartilha com aquela pessoa que você sabe que está começando a investir em fundos imobiliários e tem interesse nesse tipo de assunto, beleza? Eu separei aqui 3 fundos imobiliários que eu acho interessante, tá? Não são os fundos imobiliários que mais pagam dividendos, mas são fundos imobiliários que eu acho que tem uma boa gestão, que tem uma gestão interessante e que eu acho que vale a pena a gente estar fazendo essa simulação. E lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, nem de compra e nem de venda. Eu fiz uma simulação isolada. Eu coloquei 100 mil reais em fundo A, 100 mil no fundo B, 100 mil no fundo C, para a gente ter mais ou menos um panorama de quanto a gente receberia ali por mês em dividendos se a gente investisse em determinado fundo imobiliário. O primeiro fundo que eu coloquei aqui na minha lista é o fundo imobiliário, é o HGLG11. O valor da cota do meu fundo imobiliário, no momento em que eu fiz a simulação, era de R$ 171,50. No momento em que eu fiz essa simulação, ele estava pagando em dividendos 78 centavos por cota. Então o que eu fiz? Eu peguei os 100 mil reais e dividi por esse valor de R$ 171, que é o valor da cota do fundo imobiliário. Mas eu cheguei num valor de 583 cotas. Investindo 100 mil reais em HGLG11, a gente ficaria com mais ou menos 583 cotas e receberia aí por mês de dividendos, a gente receberia aproximadamente R$ 454,74. Nossa, Guilherme, mas eu vou colocar 100 mil reais em um fundo imobiliário para receber R$ 454? Sim, essa é a nossa realidade, mas você vai ver aqui que tem fundos que te pagam um pouco melhor. E o próximo fundo que eu fiz essa simulação também é o fundo imobiliário IRDM11. No momento em que eu fiz essa simulação, o valor da cota estava em R$ 135,41 e ele estava pagando em dividendos R$ 1,23. Então, se eu investisse 100 mil reais nesse fundo imobiliário, no IRDM11, eu teria aproximadamente 784 cotas de IRDM11. E essas cotas me pagariam mensalmente, seria distribuído em dividendos um valor de mais ou menos R$ 907,74. É um valor aí que já começa a ficar interessante. O próximo fundo que eu fiz a simulação é o KNRI11. No momento em que eu fiz a simulação, o valor da cota de KNRI11 estava ali aproximadamente R$ 146,39 e o KNRI11 estava distribuindo em dividendos 68 centavos. Então, se eu investisse 100 mil reais somente em KNRI11, eu teria aproximadamente 689 cotas. E essas 689 cotas distribuiriam ali em forma de dividendos, ou eu receberia em forma de dividendo, R$ 475,41. Então você vê ali que tem fundos que pagam muito mais, tem fundos que pagam menos. Mas eu também coloquei uma coisinha aqui a mais. Eu fiz uma simulação em um REIT. REIT, para quem não sabe, é um parente bem próximo de fundos imobiliários. Porém, ele é uma espécie, um tipo de fundo imobiliário, só que lá nos Estados Unidos. Ele não é bem um fundo, né? Ele é uma empresa, porém a renda dele tem que vir uma porcentagem em
imóveis. E os REITs eles também distribuem dividendos de forma bem recorrente. Geralmente lá eles distribuem de forma trimestral. Alguns REITs distribuem de forma mensal. E o REIT que eu fiz essa simulação, ele também distribui de forma mensal, que acaba sendo mais parecido com fundos imobiliários. E lembrando que para você comprar um REIT, você precisa abrir uma conta em uma corretora norte-americana. Para você comprar uma cota de REIT, essa cota deve ser comprada em dólar. Então você vai ter que transferir o seu dinheiro lá para a corretora, ela vai fazer toda aquela parte de câmbio, vai ter alguns impostos aí que você vai precisar pagar. Porém, você vai receber os dividendos também em dólar. E o rendimento da cota também é em dólar. Nessa simulação que eu fiz aqui com esse REIT, eu não considerei essas taxas, tá? Eu não considerei IOF e algumas outras taxas que talvez sejam cobradas. Para ficar mais fácil para a gente fazer os nossos cálculos aqui e só para a gente ter uma ideia de quanto a gente receberia se a gente investisse 100 mil reais nesse REIT. E o REIT que eu escolhi aqui é um REIT chamado Realty Income. Eu acho que a pronúncia é essa, tá? O código dele, o ticker dele é a letra O. E no momento em que eu fiz a nossa simulação aqui, o valor da cota dele estava custando mais ou menos 62 dólares e 55 cents. Convertendo isso para real, e a cotação do dólar que eu utilizei no momento em que eu fiz essa simulação, eu utilizei uma cotação ali de R$ 5,50 para facilitar a nossa conta aqui. Eu cheguei num valor de R$ 344,05 por cota. Estava distribuindo ali, em média, em dividendos, 23 cents. E convertendo também para real, eu chego num valor ali de aproximadamente R$1,26. Então, se eu pegasse ali os 100 mil reais e investisse somente nesse REIT, no Realty Income aqui, eu teria mais ou menos aproximadamente 290 cotas. Em forma de dividendos, eu receberia mensalmente mais ou menos R$ 365,40. Lembrando que você vai receber em dólar, então vai depender muito da cotação atual do dólar. Pode ser que o dólar suba e você acabe recebendo um pouco mais, pode ser que ele caia e você acabe recebendo um pouco menos também. E como o intuito do meu canal é sempre trazer educação financeira para vocês de qualidade, eu não recomendo, eu não indico que você invista todo o seu patrimônio. No caso aqui, o exemplo que eu estou utilizando é de 100 mil reais, mas mesmo que você tenha um patrimônio menor de R$1.000, 5 mil reais, 100 reais, 100 mil, 50 mil reais, eu não recomendo, eu não indico que você invista todo o seu dinheiro em um único ativo. Por exemplo, colocar todo o seu dinheiro em RDM11 ou em HGLG ou MXRF11. O ideal é que você não coloque todos os ovos em uma única cesta. E pensando nisso, eu fiz uma simulação com esses 3 fundos imobiliários e com esse REIT, para a gente ter ali mais ou menos uma ideia de quanto a gente receberia mensalmente se a gente pegasse os nossos 100 mil reais, distribuísse entre esses 4 ativos, para a gente ficar ali com uma cesta, né, com a nossa carteira um pouco mais diversificada, diminuísse o nosso risco, sem que a gente perdesse ali potencial nos nossos dividendos. Então a gente teria uma média ali, mais ou menos, de dividendos, porém correria um risco um pouco menor. Se eu distribuísse mais ou menos ali 100 mil reais entre 3 fundos imobiliários e esse REIT, esses 4 ativos, daria aproximadamente 25 mil reais para cada um. Então, em HGLG, eu teria aproximadamente 146 cotas. Em IRDM11, eu teria aproximadamente 185 cotas. Em KNRI11, eu teria aproximadamente 171 cotas. E no Realty Income, eu teria aproximadamente 71 cotas. E com esses 100 mil reais distribuídos em 4 ativos, nesses 4 ativos que eu acabei de falar, eu receberia aí uma média mensal de R$ 550,18.
centavos. Então você vê aí que ficou bem acima de alguns fundos imobiliários que eu coloquei aqui, um pouco abaixo de outros, ficou mais ou menos ali na média, porém eu fico mais diversificado. E lembrando que aqui no meio do nosso exemplo, a gente também vai ter uma renda vindo em dólar, o que acaba sendo interessante, porque a gente fica diversificado e ainda tem uma exposição em dólar. Então, se o dólar de repente subir um pouco mais, a gente acaba recebendo um pouco mais de dividendos. Se o dólar cair um pouco, a gente vai acabar recebendo menos dividendos. Mas, de qualquer forma, a gente já começa ali um nível de diversificação interessante, sem perder o potencial dos nossos dividendos. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, que tenha esclarecido um pouco a sua dúvida sobre quanto você ganharia se você investisse R$100 mil em fundos imobiliários. Lógico, tem outros fundos imobiliários que pagam e distribuem muito mais dividendos, tá? Porém, tem um risco um pouco maior também. E lembrando, eu não estou recomendando nenhum desses ativos para você comprar ou para você vender, certo? Eu só utilizei para a nossa simulação aqui, para o nosso exemplo, para ficar mais claro. O ideal é que você não invista todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio em um único ativo, tá? O ideal é que você tenha uma diversificação, não coloca todo o seu dinheiro só porque aquele determinado fundo imobiliário está te pagando ali muito dividendo, porque provavelmente para ele estar distribuindo muito dividendo tem um risco embutido. O ideal é que você saiba qual é o risco que você está correndo na hora de investir nesse determinado ativo. Eu espero que essa simulação, que esses exemplos tenham te ajudado de verdade. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e manda para aquela pessoa que está começando a investir em fundos imobiliários. Beleza? Meu nome é Guilherme Otton, esse é o canal Meia Milha, eu vou ficando por aqui e valeu!